Convidamos Luiz Maggi, diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL, para a sua apresentação, a indústria de alimentos no Brasil e o papel do desenvolvimento e assistência tecnológicos na rastreabilidade para a certificação da qualidade na cadeia do frio e da carne bovina. Luiz Fernando Ceribelli Maggi é engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 1972, e mestre em embalagem de alimentos pela Michigan State University, 1977. Desde 1973, é pesquisador científico do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, e atualmente exerce o cargo de diretor-geral do Instituto. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer recebê-los aqui. Secretário Rizek, Amorim. Antes de fazer a minha apresentação, que eu acho que nós vamos fazer num conjunto tal que essas informações irão ficando cada vez maior. Você já fez o abre alas aí, muito bem colocado, e eu vou pegar o primeiro gancho seu. Tá? Primeiro gancho quando você fala de Ana Maria Braga, do morango. O primeiro gancho quando você fala da Bela Gil, que vira com todas as letras e fala assim: não tomem leite pasteurizado. A pasteurização destrói o leite. E aí ela não fala, vocês deviam tomar leite com brucelose, vocês deviam tomar esse outro tipo de leite. Então, existe hoje um movimento, eu diria assim, hostil, junto à indústria de alimentos. Se eu pego carne, uma publicação da Organização Mundial da Saúde, você entende? Não é organização que vira e coloca o ano passado, não, esse ano, e coloca assim: o consumo de carne produz câncer na população. Quer dizer, baseado em estudos não cientificamente comprovados. Nesse sentido, nós temos hoje, eu não sei o quantos de vocês acompanham, um site. Formamos um grupo de trabalho, um site chamado alimentosprocessados.com.br, e nesse site nós estamos mostrando, numa instituição neutra, do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, cujo objetivo é a pesquisa e desenvolvimento em benefício da sociedade. Em benefício da sociedade. Vocês entram, e a ideia é querem saber informações de alimentos processados? Entre no site. Aqui nós não vamos falar o que é bom, o que é ruim. Nós vamos falar o que é. Então, isso é um convite a vocês para essa busca nesse site, que deverá continuar em 2017 e 2018, com mais 4 módulos, a versão em português, em inglês e em espanhol. Tá? Então, aqui, eu vou colocar para vocês, está fora da minha apresentação, viu, Álvaro? Está fora do rumo aqui. Eu vou colocar para vocês, de uma forma assim, bem simples, tá? Que eu peguei dados da ABIA, aí eu peguei uma apresentação feita em agosto, quando não foi, no programa nós não conseguimos encaixar a BIEC, os exportadores de carne. Nós peguei alguns dados da BIEC e dados da secretaria, tá? Ou uma informação gerada da secretaria, e a Claire me ajudou, tá? Que não estaria aqui e que felizmente está aqui hoje, tá? Me ajudou com uma série de informações de trabalhos já realizados pelo Centro de Embalagem do ITAL, tá? Que ligado à rastreabilidade, ligado à embalagem para o consumidor. Aí juntei tudo e saiu isso aqui. Tá? Da Secretaria de Agricultura, bom, Rizek, Amorim, Orlando aqui presentes, tá? Eu coloquei porque nós temos, na realidade, não é só a APTA aqui
dentro desse processo. Nós convidamos a defesa também, porque a hora que nós formos falar no certificação, nós estamos falando no processo de abatimento dos animais, tudo, a defesa é a unidade da secretaria responsável, que tem a experiência, principalmente pelo CISP, Serviço de Inspeção São Paulo. Tá? E aqui nós temos mais outras coisas. Nós não colocamos, Amorim, as câmaras setoriais, mas câmaras setoriais que estão, na realidade, trabalhando em várias áreas, inclusive de carnes, de produtos cárneos. Tá? Aqui, na realidade, a presença do Orlando, nós temos vários institutos. Tá? O biológico está ligado à proteína animal, está ligado à parte de carnes, o zootecnia nem se fala, o ITAL ligado, o pesca ligado, não à carne bovina, mas à carne de pesca. Então, o IEA, a parte econômica, a APTA regional, muitas atividades. Então, vocês veem o envolvimento da APTA nesse processo. Tá? Eu coloco sempre o livro do ITAL, dos 50 anos, nós fizemos 53, esse ano, está à disposição de vocês, física e na internet, através de uma busca ou do uso, se vocês quiserem. Tá? E as unidades do ITAL, tá? Na parte de centro de carne, cereal, chocolate, tecnolate, frutas e hortaliças, o GPC, aqui a parte de químicas e a parte de embalagem. Aqui está ligado ao que nós estamos falando hoje, a parte do CCQA está ligado, a de processamento está ligado, a parte do CTC é a parte mais diretamente envolvida, tá? E Tecnolate, dependendo de alguma coisa que for na parte de laticínios, ela acaba sendo envolvida. Aí nós vamos de uma série de informações onde hoje nós trabalhamos diretamente com a BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e que apresenta para vocês. É o maior setor industrial brasileiro. Tá? Ele é alimentos processados, a indústria de alimentos é o maior responsável pelo equilíbrio ou pelo saldo positivo da balança comercial. Tá? É o maior gerador de empregos do país. Tá? E aí, primeiro exportador de suco de laranja, não tenho a clareza da exportação de carne bovina. Que número nós somos hoje? Primeiro, de carne bovina, somos de frango, tá? E aí nós vamos da importância da proteína animal nesse processo. Mas aqui vocês conseguem enxergar, tá? Esse é um negócio em 2015 em porcentagem. 40% do negócio brasileiro, ele é carnes e derivados, leite e derivados. A hora que nós tomamos 28 com 12,8, nós temos 40,5% do negócio é proteína animal. Esse é o negócio do Brasil que você bem colocou, Isaac, bem colocou. Por que nós não fazemos isso? Eu acho que agora, Zé Guilherme, arranjamos o chefe geral que vai puxar isso aí. Tá? Agora nós encontramos o caminho para realizarmos isso. Tá? Então, e aqui vocês veem o negócio. Muitas pessoas pensam, petroquímica, pelo menos até um ano atrás, 2 anos atrás, antes de todo esse processo que nós tivemos da Petrobras, mas que petroquímica? Não, petroquímica é abaixo do negócio de alimentos e bebidas. Tá? Sem contar 1,7 milhões de empregos diretos da indústria, fora os indiretos. E aqui nós temos os exportadores, maior produtor, e vamos em frente com isso. Tá? O que é interessante, que alimentos processados têm, na realidade, uma balança positiva, um saldo positivo de praticamente 40 bilhões. E você menciona isso de uma forma muito clara, nessa abertura que você fez. Tá? De 30 bilhões, onde o saldo brasileiro em 2015, ele é de 19,6, arredondando 20 bilhões. E aí depois nós vamos chegar num exercício, o quanto entrarmos na parte de carne congelada versus carne resfriada, poderia agregar para a balança comercial brasileira
quando eu falo balança, é geração de emprego, geração de renda para a sociedade brasileira. Tá? E aqui a gente tem uma ideia. O saldo tem variado aqui de 25, 29. 2014 foi extremamente crítico, ele chegou a menos 4 bi, graças ao 35 bi positivo da balança comercial, devido ao agronegócio, devido a alimentos processados. Então, se nós tirarmos esse lado daqui, de alimentos processados, o Brasil está falido. Talvez mais falido do que ele esteja hoje, muito mais na realidade. A grande chance está aqui. Tá? E aqui nós vemos que em 2015 já deu uma melhora de 19, sendo 19, 30 veio da parte do agronegócio. E aqui talvez reflita, Rizek, o que você colocou com dados melhores. O Brasil exporta mais ou menos, eu vou arredondar, 50 milhões de toneladas de produtos alimentícios ano. Vou repetir, 50 milhões de toneladas, e nós conseguimos olhar aqui, 49, 51 milhões de toneladas. Essa classificação traz de produtos industrializados e produtos semi-elaborados, por exemplo, soja. Tá? Qual é o valor dos semi-elaborados? Eu vou arredondando aqui, $700 a tonelada. Qual é o valor do industrializado? O industrializado, 1,7, 1,8, depende da flutuação do dólar, $1.700. E da carne bovina? 3, 4, 5 mil a tonelada. Então, se nós pegarmos aqui 10 milhões de toneladas, daqui, 10 milhões de toneladas, colocarmos para cá, 3, 4, então vamos ver o ganho na balança comercial brasileira. Mas eu não queria falar só de carne. Se nós pegarmos exportação de frutas processadas, exportação de vários produtos brasileiros, tá? E agregarmos valor aqui no industrializado, nós podemos, com 10, 20 milhões de toneladas, agregarmos, na realidade, 20 bilhões de dólares na balança comercial brasileira. O que nós precisamos? Um sistema mais organizado. Não estou falando só de carne agora, estou falando de toda a cadeia produtiva que nós temos. Tá? E o Brasil viveu, nesses últimos anos aí, um processo político muito complexo, tá? Onde falava, não, nós temos que ter alimentos para o Brasil, senão vai ter um desequilíbrio no suprimento alimentar. E aí nós olhamos aqui, somente 20% da produção brasileira é exportada. Então, 80% é consumida internamente. Então, nós temos uma margem ainda focada em processo de exportação. Essa é a parte da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que dá uma visão geral da importância da indústria de alimentos, quando eu falo alimentos, alimentos e bebidas, tá? Para o mercado brasileiro. A BIEC apresentou em agosto desse ano, e eu estava presente na Fiesp, o mercado de carnes, de embalagem, okay. O mercado mundial de carne bovina. E eu peguei alguns dados deles que eles facilitaram, porque eu vi que não tinha no programa a parte da ABIEC. Porém, para quem visita duas principais feiras no mundo, e a principal, uma delas agora ocorreu em outubro desse ano, na França, o CIAL, que é o Salão da Alimentação, e a NUGA, que vai ser o ano que vem, que é a feira em Colônia, tá? Vocês vão ver uma presença fantástica da ABIEC. E aqui é um trabalho bastante interessante, estou fazendo uma propaganda devida na realidade, porque você começa a aumentar, melhorar o conceito da carne brasileira no exterior. E aí você vai ver a diferença da exportação congelada resfriada, e a hora que nós pegarmos na Austrália, a hora que nós pegarmos Nova Zelândia, a hora que nós pegarmos em outros lugares mais
organizados, você vai ver que isso acontece mais. Aqui está a cadeia, né? Em termos de pastagem, rebanho, abates, produção de carne, e muito parecido com o produto brasileiro, mais ou menos 19% é exportado e 81% é consumo interno. Então, nós não estamos, de modo algum, quando falamos em exportação, falando em desabastecimento no mercado brasileiro. E aqui, vocês podem ver que essa parte que mais interessa aqui, que é o preço por tonelada, que varia de 4, 5, 4, 3, 800, que varia numa série de condições de mercado e da importância de nós elevarmos o patamar da qualidade da carne brasileira, que pode ser feito através desse trabalho que nós estamos falando aqui. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção, tá? Aqui é o share por categorias 2015 apresentado, in natura é 77%, porém desses 77%, 88% é congelado. Tá? E aí com valor de 50% abaixo dos 12% resfriado. Então nós podemos melhorar isso entrando nesse nicho aqui. Eu acho que a abertura com os Estados Unidos, que vem agora, que foi inclusive apresentado aqui nesse evento, nos dará essa condição. Aí, Claire, posso usar os teus slides, né? Eu queria que a Claire apresentasse para vocês essa importância da inteligência, das tecnologias, tá, para o controle do sistema. E aí vem, na realidade, ele vem na realidade daqui. Aqui nós temos alimentos e bebidas, produção, embalagem, transporte, logística, varejo e consumidor. Quem acompanhou no Brasil o controle da gestão e da importância dos diversos segmentos, viu que durante muito tempo a produção mandava, a produção tinha o controle, ela exigia regras. Tá? Depois nós fomos para varejo. E hoje nós temos, felizmente, o consumidor como o demandador da exigência de, inclusive, de termos produtos com melhor qualidade e tudo. Tá? E o consumidor final que importa, na realidade. Tá? E aqui nós temos duas grandes vertentes, que isso aqui faz parte de uma apresentação da Claire, que, novamente, estará à disposição da gente na hora de perguntas e respostas, devido à grande experiência que ela tem. Nós temos toda a parte que nós vamos estar discutindo hoje, Zé Guilherme, que é a parte aqui, de soluções inteligentes do ponto de vista de sensor, rastreabilidade, RFID, de todo esse sistema de telecomunicações. E nós temos aqui uma coisa mais ligada diretamente ao consumidor, e a embalagem que vai diretamente ao consumo do usuário, tá? Que é através de atmosfera modificada, absorvedores de gases, emissores, antimicrobianos, e todas chamando de soluções ativas. Tá? E por que isso é importante? Porque essas embalagens monitoram e controlam, na realidade, comunicam informações sobre o produto e ambiente de embalagem ao consumidor, varejista ou produtor. Trata-se de um acessório incorporado. Tá? E aí nós temos uma série de opções. Nós temos indicadores de temperatura, tempo e temperatura. Nós temos indicador de temperatura, localização. Eu acho que vocês estarão. Então, vai haver uma convergência de dados e informações que será muito bom, ou que será muito boa para nós. Indicadores de frescor, de oxigênio, dióxido de carbono, micro-organismos, sistema de antiviolação, antifurto, sistema de rastreabilidade e identificação e outras funcionalidades. Então, hoje, nós temos já uma série de opções. E alguém pode perguntar que, fora desse trabalho que nós estamos falando, que é principalmente visando a exportação, por que não usamos mais no Brasil? Custo. Tá? O desenvolvimento tecnológico e custo. Mas nós vamos chegar lá. Tá? E as embalagens inteligentes, tá?
vai depender o quê? Da natureza do produto, tipo de flora, parâmetros, temperatura de estocagem e tipo de embalagem. E aí os requisitos de indicadores indiretos do microorganismo. E aí entra o que nós já discutimos em várias reuniões com o TVEC, tá? O CTC do Itaú, junto com o CETEA, junto com a parte de microbiologia do Itaú, Orlando, discutindo o que é o conhecimento do metabólico, que não deve estar presente, conhecimento da relação entre perda de qualidade, histórico, tempo, temperatura, para você, como foi apresentado pelo RISEC, você garantir ao consumidor um produto de melhor qualidade. E alguns exemplos que a Claire coloca nas suas apresentações, esse aqui, que é ligado a atmosfera, embalagens com atmosfera modificada, onde o CO2 tem uma presença grande. A hora que você abre, você elimina, na realidade, você deixa sair o CO2, vai ter uma maior presença de oxigênio, e aí você vai mudando o rótulo, e a etiqueta controla o tempo de abertura para você mostrar ao consumidor que ele tem que consumir mais rápido ou aquele produto já não será tão utilizado. Esse aqui é mais interessante ainda, porque ele pega a parte do desenvolvimento de amônia produzida pela degradação de proteínas no microorganismo e ele vai escurecendo. E a hora que ele chega assim, dizendo, não mais, o código de barra não funciona. Ele não funciona. Então, é um controle assim, bastante interessante, tá? Para ter. Outro ligado principalmente à rotulagem, onde o centro mais claro tá bom, ele vai escurecendo e a hora que ele chega num escuro, ele está dizendo que já não é recomendável consumir esse produto. Outro também que parte de embalagens que vão do escuro, do claro para o escuro, tá? E ele vai mostrando que, através de ingredientes de nanotecnologia, como você faz, como você deve consumir. E aqui eu acho que ligado muito mais ao que vocês vão falar na sequência. São etiquetas RFID, tá? Radiofrequência, usado em caixas de transportes e pallets, num sistema que permite associar informações de código de barra e leitura dessas etiquetas, inclusive rastreando o produto na sua localização. E aí nós vamos à estimativa de vida de prateleira, entender como reduzir a perda, fazer estudos de estabilidade de alimento em diferentes temperaturas, coisas que algumas nós já temos alguns dados, outros não, que nós temos que formar, RISEC, um time-tarefa, tá? Para a gente ver, e aqui, a nosso ver, ainda faltam uma ou talvez duas peças desse time para nós consolidarmos esse processo através da Secretaria da Agricultura e com a iniciativa privada, tá? A embalagem inteligente, é só lembrando, não deve gerar preocupações, não deve afetar a funcionalidade, não deve afetar características organoléticas, deve entender requisitos regulatórios, não deve gerar impactos ambientais, coisa que não falamos nesses aspectos ainda, tá? E pode exigir, na realidade, um maior entendimento do que significa isso, tá? E aí a ideia que o nosso secretário adjunto colocou, de fazer o projeto da Secretaria da Agricultura, através de várias unidades do Itaú e da Defesa, principalmente na parte da inspeção, tá? Junto com o TVEC, que já tem todo esse desenvolvimento com o USP e tudo, via um viabilizador excelente, que é a Fundepag, tá? E as empresas do setor. E como empresas do setor, eu peguei da própria apresentação da BIEC, pegando os associados da BIEC, focando num determinado, que é carne bovina, focada na exportação. Então, aqui nós vemos quantos parceiros nós podemos e quanto isso poderá gerar no Brasil. Tá? O projeto é a qualidade assegurada da carne, na realidade, o RISEC já colocou bastante, tá? O produto final certificado. O certificado informa ainda o tempo de remanência de prateleira e mapa de degradação, estudos que o time terá que fazer
aqui. Tá? E finalizando, tá? Você parte de todo um número de espécies de bactérias, o Rizek já, como advogado, já entrou colocando esses termos aqui, mapeamento de temperatura, mas as temperaturas no interior de cada embalagem, histórico do crescimento e um certificado que assegure a qualidade desses produtos. Tá? Nós não temos dúvida, e eu, como falei no início, repito no final, a garantia da qualidade da origem, principalmente focado no consumidor, o consumidor tendo a clareza desse processo. Tá? E com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que é bastante interessante esse início que nós estamos tendo agora, diferente dos inícios que nós já tivemos e acabou não dando certo, o padrinho Rizek agora, você entende? Que ele pode nos ajudar muito, muito nessa orientação, e ganha o Estado de São Paulo, e ganha o Brasil, e a função das nossas instituições de pesquisa ficam valorizadas. Obrigado pela atenção. Obrigada, Dr. Madi, pela apresentação.